Eu gosto de uma forma de falar sobre jejum intermitente em simplesmente dizer para as pessoas assim, simplesmente consiste em pular uma refeição aqui e ali. Não seja pular o café da manhã, não seja pular o almoço hoje, não seja pular a janta. Isso é jejum intermitente. Ele pode começar tão simples quanto isso. Mas como eu disse, tem muita coisa errada sendo dita por aí. Inclusive o pessoal vende a dieta do jejum intermitente, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque a própria palavra dieta significa comer e jejum significa não comer. Um diferencial grande é você priorizar a sua alimentação sempre para a densidade nutricional que a gente fala. O que é isso? Basicamente é priorizar dentro desse universo grande de alimentos os que mais são nutritivos, os que mais têm valor nutricional para o ser humano. Então, ao longo desses 10 anos já, tem muito aprendizado empírico que eu fiz em mim mesmo, e daí eu vou juntando isso com o que eu vejo na ciência, o que eu vejo que faz sentido evolutivo também, sentido natural, sentido como estilo de vida. E todas essas façadas acabaram formando aí o que eu tenho hoje como conhecimento nessa questão da alimentação forte, estilo de vida, e o que eu tento promover para as pessoas. Porque eu acredito que, na verdade, nós não precisamos emagrecer para ficar saudável, não. Nós precisamos ficar saudável primeiro para depois poder emagrecer. Oi, pessoal, estou aqui para conversar Fala, pessoal, com esse rapaz chamado Rodrigo Polesso. Rodrigo Polesso é o homem da comida forte, da saúde, do comida boa, comida ruim. Ele faz a gente emagrecer, ele gosta de jejum intermitente. Só quero ver ele me emagrecer. Estou pagando para ver, mas tudo bem. Oi, Rodrigo. Olá, pessoal. Tudo Olá, bem? Helena. Tudo bem? Tudo Tudo ótimo? bom. Eu fiquei vendo seus vídeos, vendo você falar em jejum intermitente. Eu acho uma coisa tão complicada fazer jejum. Você, pelo visto, acha simplérrimo, né? Eu acho que as pessoas acham complicados até porque talvez a mensagem sobre esse assunto não é muito bem claramente exposta. Eu acho que quando as pessoas entendem, elas começam a ver quão simples é, na verdade. Eu gosto de uma forma de falar sobre jejum intermitente em simplesmente dizer para as pessoas assim, simplesmente consiste em pular uma refeição aqui e ali. Não seja pular o café da manhã, não seja pular o almoço hoje, não seja pular a janta. Isso é jejum intermitente. Ele pode começar tão simples quanto isso. Eu acho que cada um consegue incluir isso no estilo de vida se quiser tentar também. É verdade. Tem que se comprometer com isso, né? Sim, tem. E é uma coisa que é muito mais fácil incluir do que as pessoas acham. Mas como eu disse, tem muita coisa errada sendo dita por aí. Inclusive o pessoal vende a dieta do jejum intermitente, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque a própria palavra dieta significa comer e jejum significa não comer. Então a dieta do jejum é simplesmente impossível. Então tem muita coisa errada sendo dita sobre esse assunto. E como é que você sempre foi magro, sempre foi preocupado com isso? Como é que você foi parar nessa vibe, nessa história? Não, eu naturalmente a minha genética, digamos assim, eu tenho a sorte de não ser uma pessoa que tenha, né, predisposição para a obesidade. Só que chegou um ponto nos meus 20, acho que 23 anos, que antes disso eu não sabia nem o que era nutrição, macronutriente, proteína. Eu sabia o que era prato cheio e prato vazio. Isso eu sabia. Minha missão era comer. Então, quando eu cheguei a ver que eu estava começando a desenvolver o abdômen, a protuberância, eu estava ficando acima do peso. Eu cheguei a ficar acima do peso, sim. Eu estava inchado, cheio de espinhas. E não só a parte do corpo em si, mas a parte mental também. Você começa a ficar... Esse sentimento de ficar inchado não é uma coisa que te ajuda muito na parte psicológica também. Então eu comecei a ficar um pouco com depressão na época também. Definitivamente não era o corpo que eu queria ver na frente do espelho. Foi para a primeira vez na vida, que nem quando eu tinha, acho que foi 23 anos que eu olhei no espelho e eu fui fechar a cinta do trabalho para ir para o trabalho e eu vi que a cinta estava mais apertada do que deveria. E naquele momento, tipo, foi aquela conexão no espelho que eu falei, acho que está na hora de começar a entender um pouco mais sobre alimentação. E foi daí em diante que eu entrei nesse universo da ciência nutricional e não parei nunca mais. E aí você foi estudar a partir daí? O que você fazia antes? Qual foi a Exato. tua formação? A minha formação é totalmente fora da nutrição. Quando eu era criança, eu queria ser médico, mas eu acabei indo para a área de exatas depois que eu cresci. Então, minha formação é científica na área de computação. Então, isso, na verdade, me ajuda bastante na parte de análise de estudos, a análise numérica, o senso crítico muito afiado, o senso lógico muito afiado. Então, isso acabou me ajudando bastante. E, claro, depois eu fui fazer uma certificação nos Estados Unidos em nutrição otimizada para saúde e bem-estar,
No momento agora estou fazendo uma certificação em Stanford, em fisiologia do exercício também. Então eu acabo pegando certificações depois, mas eu nunca me formei em nutrição, nunca me formei em medicina. Eu acho que isso, na verdade, pode ter me ajudado a ter até mais tempo para poder dedicar o meu tempo à pesquisa, de fato, à fonte de informação, aos estudos em si. E claro que eu tenho muitos amigos médicos, nutricionistas, e nós todos somos aí um grande grupo que está ajudando as pessoas cada vez mais nesse aspecto. E como é que você chegou a esse... Vocês têm um livro que é um best-seller, né? Que Sim, tem inclusive aqui. Esse aí, Este não é mais um livro de dieta. Pois é. E como é que você chega nesse livro? Você bolou cada passo que você foi dando? Você usou de experimentação, de cobaia? Com certeza. Como é que E, com certeza. Na verdade, eu comecei a procurar sobre nutrição em 2009. Em 2010, eu saí do Brasil. Eu moro no Canadá hoje. Desde 2010, eu moro fora do Brasil, mas eu resolvi compartilhar a informação sempre no Brasil. Então, até por estar em contato com profissionais fora do Brasil, entrevistei médicos aqui nos Estados Unidos, em vários lugares, conferências no mundo inteiro, e desde 2009 vim construindo esse meu conhecimento, digamos, a minha metodologia, o meu entendimento sobre nutrição, sobre alimentação, e daí tudo culminou nesse livro, que é uma forma muito fácil de as pessoas entenderem o que eu chamo de alimentação forte, que é um estilo de vida alimentar. E você falou em eu ser cobaia de mim mesmo, e realmente eu sempre fiz isso. Então, eu sempre brinco, eu já fiz low carb, eu já fiz alto carb, eu já fiz experimento vegano, experimento vegetariano, eu já comi só carne, eu já fiz tudo que você imagina de tentativa diferente e continuo fazendo. Já tomei só água de torneira, só água mineral, eu continuo fazendo experimentos no meu dia a dia, parei com café, comecei café, tomei chá verde. Então, ao longo desses 10 anos já, tem muito aprendizado empírico que eu fiz em mim mesmo, e daí eu vou juntando isso com o que eu vejo na ciência, o que eu vejo que faz sentido evolutivo também, sentido natural, sentido como estilo de vida, e todas essas façadas acabaram formando aí o que eu tenho hoje como conhecimento nessa questão da alimentação forte, estilo de vida, e o que eu tento promover para as pessoas. Eu vi um vídeo seu em que você recebia vários pratos. E aí tinha um prato que era, sei lá, uma pessoa que pirou, que botou, sei lá, linhaça em cima do mamão, depois botou uma quinoa, foi botando vários carboidratos ali e mandou para você. Não entendi o que ela queria com aquilo, mas tudo bem. Porque também eu sou uma gorda de muitos anos. Então, eu estou muito acostumada a observar as pessoas. E quando tem um buffet e tem uma pessoa, por exemplo, você, se você estivesse perto, a pessoa faria um prato absurdo e perguntaria a você, mas isso engorda? É claro que engorda, não precisa nem ser estudioso de alimentação para ver que aquilo ali é uma loucura, entendeu? Porque o gordo tem essa coisa, né, de querer o aval, querer que você me absolva, né? Exato. Eu vou comer isso aqui, mas você me dá uma absolvidazinha, é só um Big Mac, você me dá uma abençoada. Exato. E é uma loucura. E também tem o lado de vocês que são persistentes e que adoram carne, né? Adoram a proteína animal e ficam felizes com ovo. Você já pulou o café da manhã, mas tem muita gente que usa o ovo no café da manhã com muita alegria. Você recomenda isso caso a pessoa vá fazer o café da manhã? O que é alimentação forte? É low carb? Perfeito. Não significa low carb de forma alguma. Acho que até bom você perguntou, posso explicar um pouco de forma mais genérica. Proteína animal, questão do ovo. Sim, super bem-vindo no café da manhã, o ovo. Nossa, sempre foi e vai continuar sendo. A alimentação forte que eu falo, basicamente, em poucos princípios, é você basear a sua alimentação em alimentos de verdade, não processados ou minimamente processados. O que é isso? São carnes, peixes, frutos do mar, laticínios de qualidade, são vegetais, né, folhas, legumes, raízes, né, nozes, oleaginosas, comida de verdade. Agora, um diferencial grande é você priorizar a sua alimentação sempre para a densidade nutricional que a gente fala. O que é isso? Basicamente, é priorizar dentro desse universo grande de alimentos os que mais são nutritivos, os que mais têm valor nutricional para o ser humano. Porque eu acredito que, na verdade, nós não precisamos emagrecer para ficar saudável, não.
Nós precisamos ficar saudável primeiro para depois poder emagrecer. A única forma de emagrecer para sempre é ficando saudável primeiro. E como é que a gente faz isso? O nosso corpo gosta muito do que a gente chama de nutrientes. E é por isso que eu falo, vamos priorizar alimentos nutritivos, alimentos de verdade, tirar os ultraprocessados, os químicos, as toxinas, e assim a gente consegue seguir em frente com o que eu chamo de alimentação forte. E um ponto importante que eu falo da alimentação forte é que não precisa de forma alguma ser obrigatoriamente low carb. Eu defendo o low carb porque, para pessoas que precisam, porque talvez a intervenção alimentar que mais tem ciência por trás. Então, para as pessoas que estão acima do peso, pessoas que estão com diabetes, pessoas que estão com problemas nesse sentido de síndrome metabólica, low carb é uma ferramenta excepcional para isso. Agora, não é uma panaceia, não é uma coisa que cura todos os problemas. Então, tem pessoas que são mais fisicamente ativas, por exemplo, faz crossfit ou faz exercício em casa, calistenia, qualquer coisa, corrida, e se dão bem com carboidratos, não há problema algum para essa pessoa consumir mais carboidratos. Não existe uma religião low carb de forma alguma. Quando as pessoas entendem que existem duas coisas em termos de alimentação, só duas, uma delas é nutrientes, a outra é energia. Nós precisamos das duas, nutrientes e energia. E quando as pessoas comem muita energia e pouco nutriente, o que acontece? Elas ganham peso, porque elas têm que comer muito mais alimentos vazios até o corpo dizer que já chegou a quantidade de nutrientes que ele precisa. Se você consome alimentos que têm bastante nutrientes, essa fome por nutrição do corpo é atingida muito mais rápido. Então você não precisa comer um monte de alimentos vazios para atingir a fome por nutrição. Então você automaticamente perde peso, fica na sua boa forma, mantém a sua boa forma, simplesmente escolhendo a qualidade do que você come e não só a quantidade, se preocupar com calorias, em queimar calorias, etc. Então, em poucas palavras, é basicamente isso. Alimentos de verdade, priorizados por densidade nutricional. E aí vem o que você falou da proteína animal, que são os alimentos mais densamente nutritivos do planeta Terra. É por isso que eu gosto tanto deles. E você fala em comer durante 10 horas por dia e não comer durante 14 horas. Então, isso na verdade não é uma regra. O que eu falo, aí você mencionou do jejum intermitente, né? A primeira coisa que eu falei. A primeira coisa que eu digo, jejum intermitente não é mais importante do que a qualidade da sua dieta. Não é uma desculpa para comer errado. Então não adianta você ter uma dieta ruim e você faz jejum intermitente, isso não vai ajudar muito. Agora, eu não acho que exista uma regra que 2 refeições por dia ou 3 refeições por dia seja bom ou ruim. Agora, uma coisa eu sei, 6 refeições por dia, comer a cada 2 horas, 3 em 3 horas, como muitos recomendam, a ciência é clara por trás, dizendo que essa é uma má ideia. Na verdade, isso é associado a ganho de peso, não a perda de peso. E as pessoas não sabem disso. E ainda é dogma. Se você for nutricionista hoje, é muito provável que ela vai sugerir isso para você, porque elas não conhecem a ciência por trás. Então, uma vez que você come de forma correta, digamos, alimentação forte, nutritivos, tira os refinados, tira os óleos vegetais, consome a sua base como proteína animal, suplementada por vegetais, legumes, o que é que seja, você começa a ser regulado pela sua fome. E você vai notar que você não tem fome a cada 3 horas. Você, às vezes, tem fome para 2 refeições por dia. Às vezes, você tem fome para 3, que é café da manhã, almoço e janta, como a gente fazia até a década de 70, antes da nutrição começar a colocar na nossa cabeça essa questão de comer como coelho, né? A cada 3 em 3 horas. Então não existe, eu não acho que todo mundo precisa fazer jejum intermitente, mas uma forma de fazer, que você mencionou, da 16-8, é um dos protocolos que eu mais gosto, jejum intermitente, digamos assim, é o que eu chamo de 16/8. Ou seja, durante 16 horas por dia, você tem o jejum e 8 horas por dia você está com uma janela de alimentação. Rodrigo, não, você ampliou isso, porque o vídeo que eu vi era 14:10. Tá certo. Agora aqui no livro, inclusive. 16:8. Não, vamos falar. Na verdade, eu mencionei porque eu acho que você tinha dito, mas não disse, não. Foi minha culpa. Você pode começar com 12 horas. Fala dos dois. Vamos lá. A jejum forma de 14 horas, porque jejum de 12 a gente já meio que faz, né? Na verdade, a maioria das pessoas. Quando faz exame de sangue. Exatamente. Jejum de 12 horas, basicamente, significa fazer 3 refeições por dia. Só isso. Como a gente sempre fez. Café, almoço e janta, parabéns, 12 horas. O próximo passo é você fazer 14 horas. Então, é você delongar um pouquinho o seu café da manhã ou fazer um jantar um pouco mais cedo. E lembra, pessoal, 14 horas inclui o sono, tá? Maravilha. Aí, o próximo passo, se você quiser aumentar, não é necessário, mas se você quiser aumentar, o 16/8 é um ótimo modelo. Por quê? Porque basta você pular o café da manhã, por exemplo.
Se você jantou às 8 da noite, você pula o café da manhã e come ao meio-dia, parabéns, você acabou de fazer um jejum de 16 horas. Não tem segredo nisso. Precisa ver todo dia? Não. Precisa fazer uma vez, 2 vezes? Não existe regra. Aí que tá. Tem que seguir o que o corpo vai te contando. Se o corpo gostou, ele sinaliza. Tem que ter regra. Certo. É bom ter. A regra principal, na minha opinião, eu tenho 3 pilares. O primeiro deles é a alimentação forte. Ou seja, os maiores benefícios do emagrecimento vão vir da qualidade da sua alimentação. Principalmente do que você para de comer na sua alimentação. Depois que você solucionou a questão da qualidade alimentar, que a gente pode falar mais sobre isso também, que você arrumou a sua dieta alimentar, depois, para maximizar, ou seja, para melhorar o que já está bom, o jejum intermitente vai ser uma ótima ferramenta. Aí você pode começar com 14 horas, por exemplo, 3 vezes por semana, ou depois 16, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E você pode ir aumentando devagarzinho se você quiser. Eu não recomendo que as pessoas façam o jejum de mais 24 horas, ou seja, você pode ir de janta a janta, por exemplo. Isso é 24 horas. Mas se você faz isso todo dia, você vai entrar num poço que você não vai conseguir sair demais, não vai conseguir sair depois. Então tem sempre o bom senso, né? Sempre o bom senso. Mas os principais benefícios vão vir do ajuste da alimentação, com certeza. E melhorar depois com o jejum intermitente. Porque hoje em dia, se você entrar, você pode entrar, porque todo mundo entra na internet o dia inteiro. Está lá escrito, dieta low carb, tem 70 mil páginas. E todas têm farinha de amêndoa, farinha disso, farinha daquilo. Tem hora que você olha e fala, isso é um deboche, né? Isso não pode ser low carb. Porque só porque é farinha de amêndoa, você não pode... Se você mistura a farinha de amêndoa com linhaça, não sei o que lá, vive uma bomba calórica também. Sim, isso você falou muito bem. Então não tem nada a ver com low carb isso, né? Esse é o problema do low carb, na verdade. Porque as pessoas acham que por ser low carb é saudável e é bem-vindo. Eu falo, gasolina é low carb, a gente não está tomando, né? Então, se a gente for ver para emagrecer, alguma das alternativas low carb para emagrecimento, como você me disse, a farinha de amêndoa, são extremamente calóricas. São extremamente calóricas. Ah, Rodrigo, mas a caloria importa? Bom, você não precisa focar na caloria, mas elas importam, obviamente que elas importam. E é por isso que eu falo que mais importante do que você pensar em macronutrientes é você pensar em alimentos de verdade. Ou seja, qualquer farinha vai levantar a bandeira vermelha, porque é um refinado. Não tem porque a gente ficar comendo farinha, se a gente pode comer, digamos, pega as amêndoas lá e come um pouco de amêndoas, por exemplo. Ao invés de fazer um bolinho com adoçante e com farinha de amêndoas, que você acaba comendo o equivalente, sei lá, 50 amêndoas numa sentada e depois acha que não está emagrecendo, porque não vai estar emagrecendo mesmo, né? Então tem essas pegadinhas do low carb que realmente acaba sendo uma armadilha para as pessoas. O que você propõe é zerar essa questão da farinha mesmo. Não é comer sem glúten, porque você sabe que essa sem glúten ficou muito na moda. Sim. Agora já não está mais nem tanto, né? Mas ainda assim você vê em anúncio a pessoa escrevendo bolo sem glúten, sem isso e tal. Aí você come uma broa de fubá, sem... Exatamente. Sem glúten, né? Exatamente. A mesma coisa com o glúten. Eles falam, é gluten free? Ah, então é saudável. Não, não, não. Não, não é. Que nem você falou, come a broa, come um bolo de mandioca. Vai ser basicamente a mesma coisa em termos de macronutrientes. Mandioca com coco pode ser, low carb, pode ser não farinha, né? Sim. Não glúten. Não glúten. Não glúten, Pode, mas não vai te ajudar. Também. É maravilhoso, mas é uma bomba. Exatamente. Coma isso nas exceções. Você nunca come bolo, Rodrigo? É isso que eu ia dizer. Você nunca vacila? É isso que eu ia dizer, sim, com certeza. Uma outra coisa que o pessoal que me segue sabe é que eu falo da flexibilidade. Nós precisamos ser flexíveis. Eu digo, faça 90% do tempo uma alimentação forte, uma alimentação de qualidade, e em 10% do tempo, se dê a liberdade de curtir a vida, porque a vida acontece. E isso é positivo em vários aspectos. Primeiro, psicologicamente, que você não está numa camisa de força, né? Você pode curtir. E outra coisa, tudo que te permite flexibilidade, você consegue sustentar por mais tempo. Estilo de vida, nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos e nós precisamos na festa de casamento, socializar com os amigos, comer porcaria, desde que seja nas exceções. O problema é quando a exceção vira regra. Então, se 90% do tempo você está na alimentação correta, se dê, por favor, de presente 10% de flexibilidade, onde você escolhe
chutar o pau da barraca, que eu falo. Porque isso vai te ajudar psicologicamente e vai até ajudar fisiologicamente também. Porque o corpo não gosta dessa coisa exata todo dia, todo dia. Então, às vezes, você pega, né, faz um pico na curva do que você está comendo, é bem-vindo pelo corpo, desde que seja uma exceção, né, e não a regra. Quando você fala chutar o pau da barraca, você fala chutar o pau da barraca numa refeição, num dia, ou chutar o pau da barraca num dia por semana? Como é que você entende esse chutar o pau da barraca? Eu geralmente explico como sendo 90% correto, 10% errado. Então, se qualquer um pensar, quantas refeições eu faço por dia? Ah, 3. Então, numa semana, né? A gente tem 21 refeições, né? 3 vezes 7, 21. Então, Tá. 10% seriam 2 refeições na semana. Ok, agora se você quer, nossa, eu tenho que emagrecer com prioridade máxima, eu estou muito acima do peso. Ok, corta para 5%, por exemplo, durante 2 semanas. Ou seja, uma refeição na semana, você chuta o pau da barraca. Se você já está acima do peso, está no teu peso ideal, está se exercitando, quer saber? Vou fazer 15%. Pronto. Então você se dá de permissão, digamos, um dia inteiro de chutar o pau da barraca, digamos, no sábado. Então você tem essa flexibilidade desde que fique entre isso, 5% a 15%, eu acho que no máximo 20%, dependendo da pessoa. Fora isso, começa a ficar perigoso o território. E o que você fala nesse livro, que não é um livro de dieta? Este não é um livro de dieta. É um livro de quê, então? É um livro de liberdade alimentar. É isso que eu falo. Porque dieta é a miséria da população. Ninguém dá um sorriso quando você fala uma dieta nova, certo? Assim, ó, eu começar a fazer dieta segunda-feira, eu não vejo a hora. Ninguém faz isso. Então, o que eu tenho que trazer aqui é liberdade alimentar através de um estilo de vida alimentar para emagrecimento, ou para ganho de massa, ou para mantenimento do peso. E eu explico como a diferença entre eles, mas a essência é a mesma, de forma que as pessoas possam sustentar isso ao longo prazo, sem ficar se martirizando por 30 dias, por 60 dias, efeito ioiô, etc. E, na verdade, o primeiro capítulo desse livro que eu falo aqui é quebrando mitos. São mitos que as pessoas não sabem. Por exemplo, o pessoal acha que colesterol faz mal, o pessoal acha que gordura saturada faz mal na dieta, o pessoal acha que comer 3 horas é correto. Tem tudo isso. Então, deve ter gente que deve ter escutado e, nossa, como assim, Rodrigo? Gordura saturada não faz mal? Colesterol não faz mal? Pois é, não faz. Inclusive, sobre gorduras saturadas, pessoal, isso está documentado, saiu agora bem recentemente, uma revisão, a evidência mais pesada do mundo a respeito disso, pelo Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, falando claramente que não há nenhuma justificativa para continuar se sugerindo a redução no consumo de gordura saturada. Ela nunca foi ruim, e vai continuar sendo boa. A gordura saturada, na verdade, é a principal gordura do leite materno. As pessoas não sabem disso. Você acha que a mãe natureza ia colocar uma gordura venenosa no leite materno, por exemplo? E os alimentos mais nutritivos do mundo, como carnes, peixes, frutos do mar, possuem gordura saturada. Por quê? Porque é um veneno? Não. É porque é útil pra gente. Então tem isso, tem a questão do colesterol também, Leda, do pessoal falando do ovo, né? Que a gente aprendeu que o ovo tem alto colesterol, é ruim. A minha avó não sabia disso. Ela comeu ovo sempre, se deu muito bem, assim como todas as gerações passadas. Então tem muito diz não disse nessa área da nutrição. Porque de vez em quando tem um alimento que é condenado, né? O ovo passou essa fase, foi condenado, agora foi absolvido. Foi. Agora não, mas agora, né? O ovo agora tudo bem, todo mundo quer fitness, come ovo, não sei o quê, né? Agora, e queijo? O queijo pode ou não? Tem queijo melhor que o outro? Eu vi você falando de queijo de... Como é que era? De massa fria? De leite cru. Leite cru? Leite cru. Certo. Qual é o queijo de leite cru? Não são todos? Pois é, boa pergunta. Deveriam ser. Eu sou de Minas Gerais. Em Minas Gerais se fala queijo de massa cozida. Então pode ser que não seja de leite cru. Sabe que o leite cru que eu digo é quando você não pasteuriza o leite. Você não homogeneiza o leite. Ou seja, o leite como ele é, integral, cru, como ele saiu da vaca. Como o queijo, na Europa, a maior parte deles é feito ainda de leite cru, porque é tradicional. Ou seja, o leite contém todas as enzimas, todos os micronutrientes que ele tem naturalmente. Você não pasteuriza, você não homogeneiza e mata, digamos, aquele alimento e depois faz o queijo. Então, por uma questão de higiene, né, no passado, que era um problema maior no passado, muitos governos acabaram proibindo que as pessoas façam laticínios de leite cru, né? E agora acontece o quê? Muitas pessoas têm bastante reação negativa com lactose, não toleram muito bem esses alimentos. E, na verdade, muitas dessas pessoas não experimentam o mesmo problema quando elas provam laticínios feitos de forma tradicional, com leite cru.
Então, se as pessoas processam bem laticínio, ótimo. Pessoas que não processam bem, fazer o quê? Tem que evitar. Tem gente que não processa, pessoas são diferentes. Mas a maior qualidade de laticínio, de queijos que você pode obter, são de leite cru. E alguém de São Paulo me disse que em São Paulo é difícil de achar, mas tem. Quando você encontra tipo a fonte lá. Daí você consegue sempre voltar para comprar. Mas é um tipo de... Tipo assim... porque tem umas coisas que a gente fica sabendo, lendo, né, e se aprofundando, tipo queijo tipo Gouda e tipo Brie, por exemplo, tem vitamina K2. Entendeu? Você aprende isso. Mas eu nunca vi um artigo dizendo o queijo, sei lá, Emmental, Gruyère, sei lá qual, é feito de leite cru. Entendeu? Isso não é Você muito sabe dito. qual é o queijo? Tem que ser um laticínio ou é um tipo de queijo? Não, leite cru é o leite, pode ser de vaca, pode ser de ovelha, Não, pode sim, ser de mas cabra. um tipo de laticínio ou um tipo de queijo? Se eu chegar no supermercado agora, não vou por causa da pandemia, mas vou pedir pela internet. Aí eu vou pegar uma lista, está lá escrito queijo isso, queijo aquilo. Eu vou pedir um queijo Minas curado, Minas meia cura, ou prato, ou mussarela. Eu sei se ele é de leite cru, porque ele é o tipo mussarela, é sempre de leite cru, ou Entendi. porque aquele laticínio X, que eu não vou lembrar nem o nome de laticínio agora, fabricou esse queijo. Correto. Não, Entendeu? muito Não sei bem. escolher, Sim, não sei sim. comprar. Ambos, na verdade. Existem queijos, como você falou, por exemplo, que são sempre feitos de leite cru. O queijo Gruyère, por exemplo, é de leite cru. O queijo Emmental também é de leite cru. Existe um brie, que chama brie de Meaux, que é um brie francês, que sempre é de leite cru. Agora, você encontra bries que não são de leite cru. Agora tem outros que não são de... tem alguns que nunca são de leite cru, por exemplo. O mozzarella tipicamente não é. Outro que é de leite cru sempre é o parmegiano reggiano. Esse é sempre leite cru. Você pode São comprar os pelo mais nome. caros, então, são de leite cru. Infelizmente, porque eles são importados, a não ser que você compre aí em Minas, compre em São Paulo, aí direto do produtor. Mas tem que ver o rótulo, esse que é o problema. Online, você consegue até no supermercado ver Mais também o uma rótulo. coisa para a gente olhar o rótulo. Né? Infelizmente, Não, deveria ser mais online não fácil. dá. A terceira idade está condenada a não ler rótulos. É difícil. Porque é muito difícil você ler rótulo num site para você comprar pela internet. É verdade. Eu sei porque eu sou uma consumidora de rótulos. E atualmente eu tenho tido muita dificuldade. Eu não posso mudar a marca de nada. Porque mesmo ampliando a foto, Sim. você não consegue ter acesso às características, entendeu? A não ser, talvez, se você entrar no site, está aí. Acabou de me dar a ideia agora. Você entrar no site do produtor. Já fiz isso você muito, entrar com no certeza. site do laticínio, provavelmente você vai conseguir essa informação. E uma vez que você encontra, você pode sempre voltar e pegar do mesmo, né? Então, o trabalho detetive é só uma vez. Você tem trabalho uma vez só, também tem isso. Exato. O queijo Minas comum, ele não é feito de leite cru? Sabe que eu não sei? Eu não sei se o de Minas curado. Você nasceu onde? Eu sou gaúcho. Gaúcho. Eu sou gaúcho. O leite Minas, infelizmente, eu não sei se é feito de leite cru ou não. Acho que os mineiros vão poder me dizer depois. Os mineiros vão dizer nos comentários. Né? Com certeza. O pessoal é muito forte a respeito de queijo. E você defende, porque tem muita... eu tenho um largo conhecimento sobre dietas, embora nunca consiga fazê-las. Mas, por exemplo, você vai num médico e ele diz, não coma raiz. Aí no outro diz, coma raiz à noite. Cará, inhame, mandioca, excluindo aí a batata inglesa, né? Que essa está sempre muito difamada, muito mal vista, né? Ela é mal vista preta, é mal vista a batata inglesa. Injustamente. Mas a mandioquinha, a batata baroa, a cenoura, o inhame, a mandioca, o aipim, enfim. Essas coisas são bem vistas. Alguns dizem que só à noite, outros dizem depois das 8 da noite não coma nada. Depois, entendeu? Qual é a regra? Qual é a sua nessa história? Então, eu não vou adicionar mais uma regra nisso, porque o que eu tento fazer é olhar o que a evidência fala. Eu não prescrevo nada, não indico nada. Eu falo o seguinte, pessoal, tem base para se sugerir esse tipo de coisa? Sim ou não? Em termos de raízes, basicamente, em termos de raiz, elas sempre foram consumidas por populações tradicionais no mundo inteiro desde sempre, ok? Então, eu não vejo absolutamente nada negativo a respeito de raiz para pessoas que não têm síndrome metabólica, né? Se você é diabético, se você tem síndrome metabólica, qualquer amido, qualquer açúcar vai ser negativo. Mas vamos falar para pessoas saudáveis.
Isso se adapta ao que eu falei, alimentação forte. É uma ótima opção de carboidrato saudável, né? Ah, mas carboidratos são ruins? Não. Carboidratos ruins, refinados, são ruins. Carboidratos não são ruins. O corpo adora digerir rapidamente carboidratos positivos. E raízes, tubérculos, são ótimos exemplos disso também, né? Então, eu não vejo nada contra isso. Eu não vejo grandes vantagens de você comer de manhã, de você comer à noite. É só enxergar carboidrato como energia. Se você enxerga carboidrato como energia, você pode escolher comer ou não, dependendo do teu objetivo, se você gasta muita energia, se você é uma pessoa ativa, se você está acima do peso ou não. Mas não tem nada inerentemente errado a respeito de carboidratos de raízes. Durante essa pandemia, pessoas magras e pessoas gordas engordaram. Pessoas que não engordavam, engordaram. Sim. E se queixam disso muito nos stories do Instagram, você vê toda hora isso. E eu vi uma moça que comeu bolo todos os dias da pandemia. Engordou 6 quilos. E bolo é uma coisa assim muito... Eu não sei o que é com bolo, sabe? Mas eu acho que o bolo é uma coisa meio carinhosa. Não sei se é maternal, se é familiar. Eu não sei por que o bolo tem essa... Tem tantas casas, você pode olhar. Você não tem um monte de casa de torta. Mas se você andar na rua, em qualquer lugar, no sul também, tem cucas maravilhosas. Sim. Então. Mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todo lugar tem loja, casa do bolo, bolo da avó, não sei o quê. Não é? O bolo é uma coisa que está no universo. Né? Tem nos Estados Unidos. Se bem que os Estados Unidos tem aquela coisa de vender uma fatia do bolo. Sim. Que também é uma fatia de quase meio quilo, que o americano come tudo gigante, né? Mas você pode pegar aquilo, se você for racional, e dividir em várias fatias, né? Você não precisa comer aquela fatia inteira. Sabe qual é o problema? O problema é difícil ser racional quando você tem bolo na tua frente. Bolo é uma coisa complicada, né? O é bolo muito não está complicado. incluído na sua dieta de jeito nenhum, nem se for de aveia com banana sem açúcar. aí não é nem bolo, né, Leda? Aí não vale a pena nem comer, né? Ele está incluso nos 10%. Mas porque é gostoso. Ele está incluso nos 10% de exceção. Por que não? Vai, sábado à noite, o dia que você vai comer bolo com pizza, que seja, entendeu? Mas come o bolo de verdade, para matar a fome. Para matar a vontade. Não adianta você ficar em cima do muro e fazer aquele bolozinho meio termo. Aí você não mata a tua vontade e você continua com fome de bolo. Desde que seja aqueles 10% que a gente estava falando agora. E bolo é o seguinte, né? É extremamente refinado, eu acho que é um sinônimo de comida refinada. E ele junta duas coisas muito, muito perigosas quando estão juntas. Ou seja, açúcar e gordura. Duas coisas junto que a gente faz bolo. Brownie é um ótimo exemplo disso. Sorvete também, açúcar e gordura. Nada na natureza, se a gente for pensar, contém proporções semelhantes de açúcar e de gordura no mesmo alimento. Pensa só, frutas são doces, né? Elas não têm gorduras. Ah, Rodrigo, mas o abacate é fruta. Abacate tem gordura, mas não é doce. O coco tem gordura, mas basicamente não é doce. Então você não vê essas coisas combinadas. Aí você faz um bolo. Aí você coloca açúcar, você coloca gordura, você não consegue parar de comer. Tem experimentos em ser humano, tem experimentos em ratos, né? Tem várias espécies que não conseguem parar de comer quando você junta essas duas coisas aí no mesmo alimento. Então, pessoal, cuidado com isso. E se for comer isso, que seja nos 10%. E como é que a gente vai fazer para não ter vontade de comer doce nessa dieta, na sua proposta, não vou chamar de dieta, na sua proposta alimentar? Ótimo. Não é o nível de dieta. Alimentação forte. Na verdade... A fruta faz esse papel? A fruta ajuda, claro. Mas eu, particularmente, eu sempre gostei de doce. Eu era viciado em doce antigamente. E fruta não mantava minha vontade de comer doce, não, viu? Você falava que tinha fruta de sobremesa, eu ficava nervoso. Porque fruta não é sobremesa. Não era, na minha opinião, sobremesa. Uma forma muito... Eu basicamente não como fruta, sabe? Eu gosto muito de sobremesa, outras coisas. Se eu for comer sobremesa, que é uma sobremesa de verdade. Eu gosto de mel, adoro mel, por exemplo. Ou se eu, por exemplo, iogurte com maple, xarope de maple por cima. Ou se eu tiver nos meus 10%, eu como bolo, como o que tiver também, não tem problema. Né? Agora, em termos de vontade, de gula, pessoal, tem duas coisas, né? Fome emocional e fome fisiológica. Você falou muito bem da pandemia agora. A fome emocional, problemas psicológicos, a vontade de ter um bem-estar momentâneo está muito grande. Então é muito difícil lutar contra isso. Agora tem uma coisa interessante que pode fazer para te ajudar se você está sofrendo com gula por doce. É você suprir o seu corpo
todos os nutrientes que ele precisa, está satisfeito de verdade com alimentos de verdade. Com isso, ele vai sinalizar menos essa vontade por doce. É a melhor forma das pessoas ficarem no controle do doce e pararem de ser controladas pelo doce. É você, quando você não come o doce, o que você come é nutrir o seu corpo, é matar a fome fisiológica e a fome também por nutrientes do corpo, priorizando a sua alimentação com alimentos extremamente nutritivos. Com isso, garantindo um almoço, por exemplo, extremamente nutritivo, você vai diminuir a sua gula por uma sobremesa. E isso vai aumentando só ao longo do tempo o teu controle sobre essa questão do doce. Então, existem várias formas de fazer. Fruta? Oi? Você nunca come fruta? Não, eu como, na verdade. Eu como Nos morango. 10% ou na vida real? O que eu tenho feito, eu vou falar agora, ultimamente, tá? Eu nunca compro fruta fresca no mercado, que fruta, na verdade, como a gente encontra fruta no mercado, elas não são frutas como Deus criou, digamos assim. As frutas que a gente vê no mercado, elas são desse tamanho, são extremamente doces, são deliciosas, são gigantes, muito diferente das frutas selvagens, naturais que a gente encontra. Então, Mas as se você frutas comprar orgânico, você vai comprar uma tangerina desse tamaninho, uma maçã assim. vai ser menor, mas ainda assim vai ser maior do que os nossos ancestrais achavam na natureza, que era mais amarga, tinha menos açúcar. Então, o que você compra de fruta hoje, pessoal, não tem muito segredo. É basicamente açúcar. Não tem nada em fruta que você não encontre em muito maior quantidade em outros alimentos. Não tem vitaminas, minerais, é basicamente açúcar. Então, cuidado com as frutas, existe um marketing muito grande por trás disso. Eu prefiro frutas de baixo, digamos, índice glicêmico, como amoras, como mirtilos, como morangos congelados no iogurte. Fica uma delícia. Isso eu gosto de comer mais seguido, por exemplo. Ah, então o iogurte, os laticínios você preserva, você vai neles. Eu tenho comprado iogurte. Rotineiramente. Sim. Queijos de leite cru, que a gente conversou, e também iogurte, por exemplo, de ovelha ou iogurte de cabra são os meus favoritos. E são queijos, são leites que são parecidos. O leite de cabra, inclusive, dizem que é mais parecido com leite materno. Então, quem tem problema com laticínio, se tentar um leite de cabra, pode talvez ter uma boa surpresa a respeito disso. São coisas nutritivas. Você morando fora do Brasil, talvez tudo fique pelo mesmo preço. Mas se você mora aqui no Brasil, é complicado isso. É verdade, é verdade. Porque o iogurte de ovelha é bastante mais caro. É claro que tudo que é feito com açúcar é mais barato do que o que é diet, light ou sem açúcar. Também não entendo bem porquê, mas é verdade. Né? O que é sem glúten é mais caro do que o com glúten. No Brasil, isso é óbvio, total. Assim. Mas o mirtilo, a amora, a framboesa, são frutas muito limitadas a uma classe social que pode adquiri-las. Né? As bananas, as laranjas, tangerina, enfim, essas frutas mais convencionais. Mais comuns, sim. Mais comuns, mais brasileiras, não sei. Elas são mais possíveis, né, para a maioria da população. Mas e tem muitas opções. Eu vi um vídeo seu que você falava que não era caro fazer a dieta. Você meio que defendeu a carne moída. Sim. Né? Tem várias opções, assim. Sim. Certo? Muito importante, principalmente em época de pandemia, né? Onde o pessoal está com uma pressão financeira também. Você pode gastar quanto você quiser na alimentação, na verdade. Você pode comprar mirtilos orgânicos ou você pode comer carambola. Se você mora no Nordeste, você pode comer acerola. Eu já morei no Norte do Brasil. Tem esse tipo de comida. Tem frutas cítricas, a laranja mesmo, a bergamota. Esse tipo de coisa é barata. A gente encontra por aí. Frutas cítricas, mas comer a fruta. É que eu chamo de tangerina ou mexerica. Isso. Que no Rio é tangerina, em São Paulo pode ser os dois e no Sul é bergamota. Exato. Por exemplo, essa é uma fruta doce que dá uma ideia de sobremesa. Com certeza, é uma fruta mais doce, mas que seja comida como sobremesa. Aquela fatia de laranja que a gente coloca no buffet, no prato, é uma ótima sobremesa. É um doce que não vai fazer mal no contexto da sua alimentação. E é muito fácil a gente obter algumas dicas para o pessoal comer bem e barato. Como eu falo, priorizar alimentos de origem animal é uma decisão baseada em evidência e muito acertada para emagrecimento e para saúde, imunidade, tudo no geral, porque é aí que estão os maiores nutrientes para seres humanos. E você pode consumir de forma barata, como a gente falou, carne moída, todo mundo gosta de carne moída. Você pode moer carne de segunda, você pode comprar essas peças grandes que não são a picanha lá. E você pode fazer no forno, você pode fazer na panela de pressão, você pode fazer essas carnes mais duras, menos nobres, de uma forma barata e ainda assim degustar. Uma carne maravilhosa e barata é músculo. Músculo é uma delícia, minha mãe sempre fazia. Na panela de pressão é maravilhoso. Exatamente. Frango também.
Peixe, precisa ser salmão selvagem do Alasca? Não. Se você consegue pagar, ótimo, é uma ótima opção. Mas você pode comer um peixe local, você pode comer sardinha. Sardinha é uma coisa que eu como até frequentemente, sardinha em lata que vem em água, não em óleo vegetal. É muito barato, é relativamente barato, digamos assim, É e é barato. muito nutritivo. Então, ovo também é uma opção nutritiva, mais barata também. Então, quando a gente for começar a somar tudo que a gente compra de porcaria, a gente vai ver que não é tão barato assim, um monte de macarrão, um monte de farinha, um monte dessas coisas ruins. O volume que a gente come essas porcarias é muito maior do que o volume desses poucos alimentos de verdade que você comeria se você priorizasse eles. O problema é que os alimentos que têm farinha são viciantes, né? São muito. São Né? muito. E a São... indústria é também bastante safada, porque assim, num trem de passageiros, trem de subúrbio, que serve à classe menos favorecida. Você pode ver que o excesso de peso tem muito a ver com as classes sociais. Muito. Porque Muito. custa R$ 1, R$ 2, 3 por 5, 3 por 10 e tal, biscoito recheado ou biscoito doce. É Sabe? muito barato, vende no trem, na hora que você Muito. está morrendo de fome, indo para casa depois do trabalho. Então, isso tudo estimula, né, a alimentação, o erro na alimentação, né? Sim, E demais, demais. comer o que você está falando, está priorizando, implica a gente cozinhar. Você cozinha para você? Eu sempre cozinho, mas sabe, Eu acho cozinhar é muito. chato demais. Você acha bom? Mas sabe, é muito mais. Eu não sei, o meu conceito de cozinhar é muito simples. É basicamente você fazer o quê? Eu pego um bife, ou pego um peixe, ou pego um camarão, coloco manteiga na frigideira e coloco aquilo em cima. Pronto. Isso que eu gosto de cozinhar. Aí você pode complementar. Ontem eu fiz, ó, olha que coisa difícil. Eu peguei cortes não nobres de carneiro, tá? Cortes baratos de carneiro, e peguei umas batatinhas. Aí eu coloquei onde? Na panela de pressão. Você coloca tudo na panela de pressão, com sal, acabou. Ficou pronto, abre a tampa, come. Carne super macia, deliciosa, com sal e algumas batatas. Então, não precisa dificultar. Quando você cozinha com alimentos de verdade, pessoal, eles são naturalmente saborosos. A picanha, por exemplo, o pessoal adora. Coloca o quê? Sal só. Não precisa fazer um molho de curry com 20 ingredientes para poder comer um brócolis lá que você já não gosta, entendeu? Não precisa complicar se você não quiser. Dá para ser prático, sim. Eu, inclusive, tenho um vídeo sobre isso no canal lá. E você não usa nem os molhos artificiais, né? Não, eu não uso molho quase nunca. Quando eu compro é de tomate. É 100% tomate. Que a gente acha, é difícil, tem que olhar no rótulo. Mas a gente acha um molho melhor também, melhorzinho também. Molho pesto é uma ótima opção também. Tem vários molhos naturais que a gente pode fazer. Até o próprio brodo da panela de pressão, quando você faz uma carne para panela de pressão, você pode salvar e guardar aquele líquido, né? O caldo de ossos que eu falo. E você pode comer depois como aperitivo. É uma sopa deliciosa, nutritiva, que nossos bisavós sempre comiam. Tem várias formas de fazer, com leite de coco, etc. Tem uma coisa importante. E o tal do álcool? Nada também? Não, olha, uma coisa tem que ficar clara, Leda. Eu Só acho nos que é a seguinte, ó. 10%, nos Não tem nada de 5%? nada. Exato, exato. Não tem nada de 100%. Caramba. Não tem nada de nada. O álcool não está. Se a gente, o nosso corpo sabe processar o álcool, né? Todo mundo sabe que o problema é quando é o excesso de álcool. Então, se você tem um consumo maduro, né, de álcool, mesmo que seja um cálice de vinho todo dia, por exemplo, eu não vejo problema nenhum se você é uma pessoa saudável, se você está tranquilo. Eu não vejo problema. O problema está no excesso. O corpo sabe processar o álcool muito bem. O problema é quando está o excesso. E lembre-se, o álcool é muito denso em energia. Depois da gordura, ele é o próximo, com 7 calorias por grama. Então, ele é energia vazia. Não tem valor nutritivo nenhum. Ele é só energia. Então, é óbvio que ele engorda também. Então, cuidado com isso. Mas eu não acredito em nada nunca, sabe, Leda? Eu acho que eu acredito em Então, estilo de vida. ele entraria nos 10%, né? Depende. Ou nos 5%. Eu vou te dizer, No eu seu tomo vinho dia de todo dia. exceção, não seria uma regra, né? A Eu não ser tomo que vinho todo você dia, por exemplo. mas também beber todo dia não é Um, tão um saudável cálice de assim. vinho. Não tem Um nada cálice contra. de vinho. É claro, mas aí que tem que cuidar. Porque você começa com daqui 3 semanas você pode estar tomando uma garrafa inteira se você não se cuidar. Aí que eu falei a maturidade. Então, muito cuidado. Mas aí Muito você cuidado. faz diferença entre destilados e não destilados, e vinhos e uísque, vodka e gin. Sim, Você faz diferença? teoricamente, as opções destiladas são melhores
do que as fermentadas, como a cerveja, que vem com um monte de carboidratos adicionais. Então, eu nunca tomo cerveja durante a semana, por exemplo. Se eu tomo nas minhas exceções. Então, até o vinho seco, sempre vinho seco, ou que seja o uísque, a vodka, pura, não aqueles que vêm saborizado, doce, etc. O gin, que você bem falou. Com São mel. coisas... Exatamente. Então, são opções que podem ser inclusas, com maturidade sempre. Mas o álcool não é uma coisa que vai adicionar nada de positivo no organismo. Tem que lembrar disso. E quanto tempo você acha? Eu vi você dizendo que melhora o colesterol, melhora, não sei se que a dieta à base de carne, de proteína animal, vamos chamar assim. Sim, não precisa ser carne, exatamente. Exato. Aí, né, que você reduz o colesterol, que você enumerou uma série De marcadores, né? De marcadores positivos, que ficam positivos com essa mudança alimentar, né? Sim, isso é muito bem documentado, na verdade. A gente vê pessoas que reportam, mas muito além disso, tem muitos estudos mostrando a melhora em vários marcadores de saúde em pessoas que fazem o quê? Removem o que eu chamo de substâncias comestíveis, que são esses processados, esses refinados, ultraprocessados, óleos vegetais e açúcares. Se você remove pelo menos 90% deles e adiciona no lugar o que o seu corpo desde criança quer, que é proteína de origem animal, ovos, peixes, frutos do mar, carne, e você come a tua salada, você come os seus legumes, se você quiser, adiciona suas frutas, etc. Se você faz isso, o teu corpo começa a se autorregular. As pessoas não lembram, talvez, muito seguido, que o corpo tem um poder de cura muito grande, ele mesmo, a sabedoria infinita da natureza entre a gente. E os maiores benefícios, às vezes, vêm de quando a gente para de fazer uma coisa e não de adicionar uma coisa nova, sabe? Então, essa questão, vou adicionar suco verde, vou adicionar esse pó, esse shake. Não, você consegue muito mais benefícios retirando o que está causando problema na sua dieta, que basicamente é o consumo de substâncias comestíveis, em destaque açúcares e óleos vegetais. Quando eu falo óleos vegetais, é canola, milho, semente de girassol, isso tudo é uma das maiores toxinas e está em todo lugar. Então, ao remover esses dois, o seu corpo começa a ficar mais saudável novamente. E você vê isso nos exames de sangue também. E você vê isso na hora que você também elimina os sucos, né? Porque os sucos de fruta são bombas, né, também, né? Tinha um médico que dizia que um copo de suco de laranja é uma lasanha, né? Nossa! Tem umas imagens assim bem claras, né? Esse é um assunto muito quente, porque tem muita gente que tem uma paixão muito grande por sucos. A gente vem sendo doutrinado desde criança que suco é saudável. Pessoal, suco de fruta é o quê? É suco de uma coisa que é basicamente açúcar, ou seja, sem as fibras. É basicamente açúcar. A fruta, a gente sabe, tem 3 açúcares lá dentro, tem glicose, tem sacarose e tem frutose lá dentro. A frutose tem que ser a mais tóxica de todas, porque é processada diretamente pelo fígado, é bastante associada à síndrome metabólica. Então, pessoal, quer perder peso, quer manter seu açúcar no sangue sob controle, o suco não é uma boa ideia, porque ele é basicamente 100% açúcar de rápida absorção pelo corpo. É energia vazia. Ah, Rodrigo, mas tem vitamina e minerais? De novo, não tem nada nas frutas que não tenha em outros alimentos. Não tem nada mágico sobre isso. Então, tem que ter cuidado com o suco sim, viu? Em resumo, coma a laranja e não tome o suco, né? Muito melhor, sem a menor dúvida. Alimentos integrais são sempre a melhor opção. E os alimentos integrais? Não valem como substituição, né? A massa integral. Hoje em dia tem pacotes de massa, de macarrão, que tem cara fazendo abdominal, sabe? Uma moça com os pesos, na embalagem, assim. Sabe que eles vêm num saquinho com uma quantidade reduzida. Então, Sim. eu acho que é a quantidade. É a quantidade. Eles estão vendendo a ideia da quantidade. Mas, então, por ser integral, não quer dizer que está liberado, né? É farinha, não está liberado. Perfeito. Na verdade, a gente precisa redefinir o termo integral. Antes do marketing da indústria, alimento integral significava um alimento na sua forma inteira. Comer uma ostra, por exemplo, você come o bicho inteiro, né? É um alimento integral. Comer sardinha, você come ela inteira, alimento integral. A batata, integral. Por algum motivo da mídia, agora integral significa alimento marrom, se você for pensar. Então, o arroz é marrom integral, o macarrão é marrom. Pessoal, isso potencialmente pode ser pior do que o alimento, digamos, o não integral. O arroz, por exemplo, você acha que os asiáticos iriam se dar o trabalho de polir o arroz até ele ficar branco, se isso não fosse melhor? Seria muito mais fácil para eles comerem um arroz integral, por exemplo. Ah, mas tem a fibra. Pessoal, tem que entender o seguinte.
grãos, glúten, né? Que tem o trigo, tem o arroz. Esses grãos, na sua maioria, são sementes. As sementes têm um negócio que a gente chama de antinutrientes, que é uma proteção da planta para que os seres humanos e outros animais não comam aquela semente, que é o bebezinho da planta. E a planta tem armas químicas. Então, quando você retira, digamos, o arroz, todas as camadas do arroz, toda a fibra dele, você fica só com a parte que quase não tem antinutrientes, que a gente chama de amido, que é o arroz branco. A mesma coisa com a farinha branca. Mas olha a tese, se você comer o arroz integral, você não chegaria no arroz polido. Mas também não serve, é isso? Vai ser a mesma coisa, Leda. No final das contas, é basicamente amido. É basicamente Você amido. sabe que nesse momento histórico, hoje, exatamente hoje, é legal você dizer isso, que o arroz é péssimo, porque o arroz está num preço absurdo e a grande discussão no Brasil hoje, quarta-feira, é essa. Nossa, O governo federal pedindo para o supermercado baixar o preço, a preocupação com o desabastecimento, enfim, o arroz e o feijão e o óleo de soja. Mas o arroz é o centro da discussão hoje no Brasil. Tá? Nossa, que bom assunto saber. E bom a saber gente está disso. falando mal do arroz, é bom para consolar muita gente que não vai poder comprar arroz. É verdade. Mas deixa eu adicionar uma coisa. Passou de 20 e poucos reais, 5 quilos, para 40 e tantos reais em um curto espaço de tempo, entendeu? Sim, então que é absurdo. uma coisa grave na economia brasileira hoje. Pode é ser verdade. que daqui a 10 dias não seja. Mude, mas né? hoje é. Interessante. Então você manda abolir o arroz e feijão, aquela combinação. Não manda abolir, não. Vamos falar de novo aquele que a gente falou de carboidratos bons. A gente falou de carboidratos bons. O arroz branco é um bom exemplo de um carboidrato bom também, tá? O arroz branco ele não tem muito impacto inflamatório no corpo, como a farinha de trigo, por exemplo. Então, entra no mesmo das batatas, da mandioca, do inhame, etc. O arroz branco é uma ótima opção de carboidratos para quem se dá bem com carboidratos, para quem quer incluir carboidratos na dieta. Então, você pode fazer isso se você quiser. O arroz branco não precisa ser demonizado, pessoal. Agora, tem que entender quando as pessoas se beneficiariam de tirar o arroz branco. Pessoas que estão obesas, com síndrome metabólica, diabetes, qualquer arroz, seja batata, qualquer açúcar faz mal. É bom entender as duas coisas. E todos os tubérculos são açúcar? A batata, o inhame, a mandioca, a cenoura? Eles são amido. Eles são amido. Tem muito, até médico por aí e nutricionista que fala açúcar e compara com colheres de açúcar. Isso não é a mesma coisa. O açúcar, o que a gente vê na colher, ele é sacarose, que é 50% glicose, 50% frutose. O amido da batata, do inhame e do arroz, ele é basicamente 100% glicose, ele não tem a frutose, então ele é totalmente diferente de açúcar. Então qualquer comparação com açúcar é besteira. A glicose é muito mais facilmente digerida pelo corpo. Então a batata, o arroz, etc., que a gente está falando, ele é muito mais bem-vindo e facilmente digerido pelo corpo humano do que o açúcar de mesa, do que a frutose, que tem um trabalho maior para a metabolização. Então as coisas são diferentes. De novo, por isso que a batata, o arroz, etc., o inhame, a batata doce são opções mais benéficas. O açúcar está condenado mesmo, né? Açúcar não. O açúcar tá. Esse não tem muito como salvar, não, viu? Bom, mas no mais é a gente se empenhar mesmo, porque é uma questão de escolha, né? Cada vez que você coloca a colher na boca, o garfo na boca, você está fazendo uma escolha, né? Você está alimentando ou saúde ou doença. Esse poder está em cada vez que a gente põe o garfo na boca. Então a decisão está do nosso lado sempre. E você tem curso também na internet? Tenho. Hoje, basicamente, a tua vida tem sido a internet, né? Sim. O seu canal do YouTube, que chama como mesmo? Emagrecer de vez. Emagrecer de vez. Sim, lá tem tudo. Meu trabalho é isso, é pesquisar sobre isso e compartilhar com as pessoas. Tem o livro, tem o curso também que o pessoal entra lá, vai ver. Tudo para tentar ajudar o pessoal a enxergar a informação para poder tomar as melhores decisões. E não precisa se amarrar, não precisa sofrer, não precisa contar calorias, não precisa se matar de exercício. Existe uma forma mais fácil, baseada em evidência. E você escolheu morar no Canadá? Eu escolhi sim. É um país que eu me adapto muito de acordo com o que eu valorizo mais no lugar para morar, assim. Mas por que? A natureza ou um grande amor? O que te levou para o Canadá? O que te tirou de Porto Alegre e te levou para o Canadá? Eu nasci em Caxias, né? Mas Caxias do Sul? quando eu saí, eu não sabia que ia vir para o Canadá, não. Eu acabei saindo, eu morei já em
em 13 países, pelo menos. Eu morei na Noruega por 3 anos, porque a minha noiva, agora, no momento, é norueguesa. Então, quando eu estudei nos Estados Unidos, eu acabei conhecendo ela, demorei na Noruega, morei em vários países. Mas eu sempre tive uma paixão especial por países da América do Norte, e por modernidade também. E comparando o Canadá com os Estados Unidos, é claro, para mim, pelo menos, de ver que a qualidade de vida e a própria, enfim, principalmente a qualidade de vida, segurança, em termos de amistosidade também do pessoal, é superior aos Estados Unidos, na minha opinião. Mas os Estados Unidos é um país sensacional ainda, tudo bem. E eu gosto de 4 estações definidas também, tem o inverno, tem o verão, tem cá. Então, para mim, acabou sendo uma opção escolhida a dedo mesmo. Eu estou bastante contente com isso agora. E tá feliz da vida aí e não vai voltar. Para morar eu não considero não, mas o meu trabalho está inteiramente focado no Brasil, viu? Meus pais moram no Brasil também. Eu estava fazendo eventos ao vivo aí até o ano passado, né? Em São Paulo anualmente também. Então estou sempre muito conectado com o Brasil, apesar de morar aqui. Tá certo. Muito obrigada, Rodrigo. Maravilha, Leda, foi um prazer. Pela paciência, por compartilhar o seu conhecimento. E até a próxima. Com certeza. Obrigado pelo espaço. Tudo de bom para todo mundo. E vamos em frente. Obrigado, Leda. Vamos lá. Obrigada. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.